Hoje eu vou te contar qual é o meu top 3, os 3 melhores fundos imobiliários do setor de galpões logísticos. Olha, se você investe em fundos imobiliários para viver de renda, para ter o seu aluguelzinho ali pingando todo mês na sua conta, você não pode nem sonhar, meu amigo, em deixar de ter fundo de galpão logístico na sua carteira. É obrigatório. Isso porque, no meu ponto de vista, esse é o melhor setor de fundos imobiliários de tijolo. E eu vou te explicar o porquê ao longo desse vídeo. Antes, um recadinho rápido aqui. Se você curte fundos imobiliários, se esse tema aqui for útil para você, já se inscreve aqui no canal, curte aí na parceria para você não perder nada. Bom, então bora lá. Antes de eu trazer aqui para você o meu top 3, os 3 melhores fundos de galpão logístico, eu vou te explicar por que esse setor é tão bom. E os motivos são vários e relevantes. Primeiramente, a alta demanda. Com o crescimento absurdo do e-commerce, que são as vendas online, as demandas por galpões e centros de distribuição explodiram. Empresas gigantes como Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee precisam de cada vez mais espaço para armazenar os seus produtos e que a localização desses galpões sejam estratégicos, de fácil acesso para que eles tenham logística rápida para a distribuição desses produtos. Isso garante uma alta ocupação desses galpões, com baixas vacâncias e contratos longos e com inquilinos bons pagadores consolidados no mercado. Outro ponto importante dos fundos desse setor são os contratos. Normalmente, os contratos de locação desses galpões, principalmente para os maiores ocupantes, são contratos atípicos, que são aqueles contratos que não são regulados pela lei do inquilinato. São contratos de longo prazo, 5, 10, 15 anos de duração. E caso o inquilino queira sair antes do prazo acordado, ele paga uma multa pesadíssima. Muitas vezes a multa é quase todo o valor remanescente dos aluguéis até o fim do contrato. E isso dá uma previsibilidade muito alta na geração de caixa dos fundos e na distribuição de dividendos, porque eles têm a garantia que vão receber praticamente a íntegra do valor daquele contrato, o inquilino ficando ou não. Outro ponto importantíssimo que você deve levar em consideração é a proteção contra a inflação que esse setor proporciona, porque a maioria desses contratos de locação, eles são indexados pelo IPCA ou pelo IGPM. Enquanto a inflação corrói o dinheiro parado ou mal aplicado, o aluguel que a gente recebe corrigido preserva o nosso patrimônio e mantém o poder de compra dos nossos dividendos. Outro ponto importante que é uma vantagem para esse setor é a diversificação dos inquilinos, já que ocupam esses galpões inquilinos dos mais variados setores. Varejistas, e-commerce, montadoras de automóveis, indústria farmacêutica, alimentícia, enfim. Isso aí reduz o risco de vacância, já que o leque de possíveis clientes, de possíveis inquilinos, é gigante. E a gente também tem como uma vantagem para esse setor o baixo custo de manutenção dos imóveis. Diferente de shoppings e escritórios, os galpões logísticos exigem menos investimentos em manutenção, menos obras de reforma, já que tem menos preocupações estéticas. Com isso, sobra mais dinheiro, mais recursos para distribuir para os cotistas. Bom, resumo da ópera aqui. Fundos de galpões logísticos combinam segurança, boa distribuição de dividendos, crescimento e proteção contra a inflação. Enfim, tudo que a gente que investe para viver de renda procura. Bom, agora que você já tem palpável aí todas as vantagens competitivas desse setor, vamos logo aqui para o nosso top 3. E o primeiro fundo de galpão que eu trago aqui para você, sem sombra de dúvidas, é o HGLG11. Patrimonialmente falando, esse é o maior fundo do setor de galpões logísticos do Brasil. Está cotado hoje a R$ 157,36, pagou de dividend yield no último período 8,28%. Está com PVP de 0,98%, sendo negociado aí abaixo do seu valor patrimonial e tem liquidez diária de mais de R$ 6.800.000 de negociações na bolsa. E aqui um dos fatores principais, meus caros. Olha esse gráfico de HGLG11. Olha o crescimento no longo prazo. Já pensou se você tivesse comprado ele aqui em 2015? Ativo bom no longo prazo, o resultado é um gráfico desse. Eu vou colocar na tela aqui para você um comparativo para te mostrar que a HGLG11, no período de 10 anos, teve rendimento de 225,98% contra 142,48% do IFIX, que é a média dos principais fundos da Bolsa. E também se valorizou muito mais que a inflação do período, que foi de 69,42%. Aqui a gente tem o valor patrimonial do fundo, olha só, 5,5 bilhões de reais de patrimônio. Vacância de 6,60% e pagou de dividend yield R$ 1,10 por cota.
Abrindo aqui agora o histórico de dividendos, a gente observa que os pagamentos foram consistentes, com alguns pagamentos extraordinários, mas percentualmente o fundo já pagou mais no passado. Mas aqui nos últimos 5 anos, a distribuição de dividendos vem aumentando, vem se recuperando. HGLG11 é administrado pelo Banco Genial e a gestão é feita pelo Pátria Investimentos. Tem 27 imóveis localizados em regiões estratégicas perto de rodovias, perto dos principais centros de distribuição. Tem imóveis em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás e Pernambuco. E tem como alguns principais inquilinos empresas como Mercado Livre, Volkswagen, Leroy Merlin, Kremer e mais uma lista de bons inquilinos. Esse fundo aqui, meus amigos, não podia em hipótese alguma estar fora dessa lista. Agora vamos para o nosso segundo fundo de galpões, que é o BTLG11. E aqui trata-se de outro poderoso FII de galpões que está cotado hoje a R$ 101,05, pagou no último período de 12 meses 9,28% de dividend yield e também está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Está com PVP de 0,97 e tem liquidez diária de R$ 6.920.000 em volume de negociações. Pelo gráfico aqui, a gente pode observar que o fundo teve sim um bom crescimento no período de 10 anos, apesar dessa grande queda aqui que teve em 2016. Mas se recuperou e seguiu crescendo. E aqui no nosso comparativo, a gente pode observar que BTLG cresceu acima da inflação. Obviamente, né? É o mínimo, senão é perda de dinheiro. Mas ele perdeu para o IFIX. Ele cresceu 121,58% contra 142% do IFIX. E essa perda decorre daquela queda que esse FII teve em 2016. Tanto que se a gente alterar o período de 10 para 5 anos, onde 2016 não entra nessa conta, a gente pode ver que BTLG teve um crescimento muito superior ao IFIX. Patrimônio de 4 bilhões e meio de reais e com uma vacância bem baixinha, 2% apenas, e pagou 78 centavos de dividendo por cota. E agora vamos para o histórico de dividendos, que é o que de fato vai colocar dinheiro no nosso bolso. E aqui a gente verifica que BTLG distribuiu proventos de forma consistente e crescente, além de alguns pagamentos extraordinários representados aqui por essas barras maiores. A gestão desse fundo é feita pelo BTG Pactual e esse fundo é dono de 33 imóveis de altíssima qualidade, consolidando seu portfólio aí em ativos classe A+, que conta com inquilinos dos mais variados setores, como Mercado Livre. Bom, você pode reparar que Mercado Livre loca galpões de muitos fundos, porque a demanda deles é absurda, é muito grande. Então esse fundo tem Mercado Livre, Natura, Ambev, Magazine Luiza, Pets, PepsiCo, entre inúmeros outros inquilinos. E uma notícia interessante, o BTLG adquiriu recentemente a ex-fábrica da Ford, lá em São Bernardo do Campo. Quem conhece bem a região lá sabe onde fica. Fica ali na Avenida do Tabuão, praticamente ao lado da Via Anchieta. Um imóvel gigante de 1 milhão de metros quadrados. E BTLG está construindo lá, onde era Ford, segundo eles aqui, um dos maiores parques logísticos da América Latina. Enfim, outro FII de galpão gigante que tem méritos suficientes para estar aqui no nosso top 3. Agora vamos aqui para o nosso último fundo de galpão, mas não menos importante, que é o XPLG11. Ele está cotado a 98,75, distribuiu no último período 9,52% de dividend yield e está com PVP de 0,94%. Também está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Tem uma liquidez aqui de 3 milhões de reais em negociações diárias na bolsa. E se a gente observar aqui o gráfico, a gente vai ver que esse fundo teve sim um bom crescimento ao longo do tempo, mas teve uma queda expressiva na pandemia, aqui em março de 2020. Desceu aqui mesmo de elevador e só veio se recuperar aqui nos últimos tempos. E bolsa é assim, cai de elevador e sobe de escada. Por isso que é tão importante você ter caixa para aproveitar esses momentos. Já pensou se você tivesse aí um dinheirinho na pandemia para aproveitar essa queda? Caiu para R$ 57,00 e no ano seguinte já tinha se recuperado quase tudo. Nesse gráfico a gente pode verificar que XPLG, de 2018 para cá, que é o período que o gráfico aqui nos mostra, teve uma valorização superior ao IFIX, que é a média dos principais fundos da bolsa, e superou também a inflação, que nada mais é do que uma obrigação, né? XPLG11 tem valor patrimonial de 3 bilhões e 300 milhões de reais, vacância de 5,20% e pagou de dividendo 82 centavos por cota. Aqui na tela o histórico de dividendos do período máximo, que é de 2018 para cá. A gente pode verificar que teve sim uma boa distribuição de proventos,
de forma consistente e crescente. A gestão de XP-LG11 é feita pela XP Investimentos. O fundo tem 17 imóveis, todos em localização altamente estratégica, a maioria deles em São Paulo, mas também com imóveis no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina. Tem aí como seus principais inquilinos Mercado Livre, para variar, né? Leroy Merlin, Unilever, B2W, Supermercados Dia, Panasonic, Via Varejo, que é as Casas Bahia, Lojas Renner, entre outros. Enfim, trata-se aqui de um outro grande fundo de galpão que tinha que estar aqui nessa nossa lista. Bom, então esse foi o nosso top 3 de fundos imobiliários do setor de galpões logísticos. Se você busca segurança, rentabilidade e crescimento a longo prazo, esses 3 fundos são excelentes escolhas para compor a sua carteira de fundos imobiliários. Todos os dados dos 3 FIIs que eu trouxe aqui para você foram retirados do site RI dos próprios fundos. Agora um recadinho importante. Isso aqui não é recomendação de compra. Eu estou trazendo aqui para você os 3 melhores conforme a minha análise. Eu, obviamente, tenho os 3 na minha carteira porque fazem sentido para mim e para minha estratégia. Mas para você comprar, para você entrar nesses fundos, você precisa fazer a sua própria análise para chegar à conclusão ali se vale a pena ou não comprar e por qual valor comprar. Seu dinheiro, sua decisão. O que eu estou fazendo aqui, o meu objetivo é te trazer as melhores informações, os principais dados sobre esses ativos para você tomar a melhor decisão possível. Beleza? Bom, então para a finalidade desse vídeo era isso. Se te serviu, se te ajudei com alguma coisa, bate aí no sininho para você ficar inscrito aqui no canal e receber tudo que a gente produz aqui. Grande abraço, tamo junto e até a próxima.